eu fico muito orgulhosa de ver, eu falo, essas cadeiras parece que foram feitas para essas paredes. E o mais bonito disso tudo é que é a união e o esforço de todos nós, e isso é lindo demais. Eu queria compartilhar com vocês nessa tarde. Primeiramente, eu louvo a Deus por essa oportunidade e louvo a Deus também pela vida do pastor, que foi sensível à voz do Espírito Santo e tem assim pavimentado o caminho para nós andarmos com a palavra do Senhor. E esse tema é um tema muito atual, é um tema muito pertinente, o tem cuidado de ti. Já foi ministrado aqui sobre o tem cuidado de ti pelo pastor André. O pastor Igor ministrou na quinta-feira sobre como vencer as tentações. E nós vamos continuando a pavimentar esse caminho. Então eu quero começar essa ministração. Eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias em 1 Timóteo. Nós vamos ler o 14, o 15 e o 16. Capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, 14, 15 e 16. Então vamos ler. Diz assim: não despreze o dom que há em ti, ou então não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto você mesmo quanto aos que ouvem. Podeis assentar. Oh, glória a Jesus. Essa carta, Paulo, ele escreve para Timóteo. E Paulo, como vocês sabem, e se não sabem eu vou contar, Paulo, ele era pastor. Ele era pastor da igreja de Éfeso. Timóteo, ele era pastor da igreja de Éfeso. Era ele quem cuidava daquela igreja. E Paulo, ele passa algumas instruções para aquela igreja. Na carta de Timóteo, ele fala sobre as viúvas, sobre líderes, sobre escravos. Paulo, ele trata de muitos assuntos, só que especificamente nesse capítulo e nesse trecho, ele passa instruções para a vida pessoal de Timóteo. E por que ele passa as instruções para a vida pessoal de Timóteo? Por quê? Porque Paulo, ele sabia que a vida de Timóteo falava muito mais do que todas as palavras que Timóteo proferisse. Então, ele vai e passa para Paulo essas instruções. Então, é baseado no versículo que o pastor André me deu para falar sobre o cuidado de ti. O tema que foi me dado foi sobre comunhão e empatia. O que é comunhão? Primeiro eu quero falar do que é comunhão no dicionário. No dicionário, comunhão é participação em comum. Mas na Bíblia ele tem um significado mais profundo. Na Bíblia, comunhão vem do grego koinonia. E o que é a koinonia? Significa mais do que partilhar algo material. Significa uma participação íntima, um relacionamento
profundo, tanto com Deus quanto com o irmão. Então, esse é o significado de comunhão. E empatia, o significado de empatia. Empatia é a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos do outro. É colocando-se no lugar da pessoa para tentar entender as suas emoções, as suas perspectivas e a sua atitude. Na Bíblia nós não encontramos literalmente a palavra empatia. Ela não está na Bíblia, mas embora ela não esteja, o conceito de empatia aparece na Bíblia toda. E qual é o conceito fundamental? É a compaixão, a misericórdia e o amor. Então, nessa noite nós vamos falar de comunhão, mas nós não vamos falar só de comunhão como ter as coisas em comum, mas nós vamos falar de relacionamento profundo e também de empatia, que é compaixão, misericórdia e amor. E para falar sobre essas duas palavras tão importantes, tão conhecidas, mas muitas vezes pouco vivida. E essas palavras acabam sendo pouco vivida, um pouco por causa do outro evangelho que tem sido pregado. Um evangelho que se reduz aos meus sonhos, aos meus desejos, aos meus sentimentos. Mas hoje nós vamos falar do verdadeiro evangelho. Eu acho que não tem um texto mais pertinente para falar sobre comunhão e empatia do que Atos 2, do 42 até o 47. Glória a Deus. Aleluia. Até aí, deu para entender? Amém. Ficamos esclarecidos sobre o conceito? Amém. Amém? Ninguém vai falar empatia, não tem na Bíblia. Tem um conceito bem aprofundado e bem explícito. Então, eu vou ler Atos 2, 42 até o 47. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister ou de necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam salvado. Amém? Aleluia. Que texto lindo! Que texto lindo! Eu acho que não dá para falar de comunhão na igreja sem lembrar desse texto. Rose, são novos tempos. Eu já ouvi muita gente falando, agora são novos tempos. A igreja primitiva estava num outro tempo. Mas aqui não está falando de ritual. Aqui esse texto fala de conceitos básicos da igreja primitiva. Era aquilo que o Espírito Santo juntava, era aquilo que
o Espírito Santo estava desenhando, e Ele continua desenhando até hoje. Aleluia. Se nós não resistirmos à palavra do Senhor. E eu acho incrível, porque aqui fala assim que todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Mas eu entendo, na igreja primitiva havia milagres sim, mas apenas atraía as pessoas. Mas o que fazia as pessoas permanecer era a comunhão que havia ali dentro da igreja. Isso é que fundamentavam as pessoas. E até hoje é assim. Muitas pessoas são atraídas. Elas são atraídas pela dificuldade que ela está vivendo. Elas são atraídas pela boa nova, porque o Evangelho é a boa nova. Mas esse espírito de comunhão que havia dentro daquela igreja era aquilo que fazia as pessoas permanecerem naquele lugar. Eles tinham tudo em comum, e não eram só os bens materiais. Os bens materiais eram de menos. No patamar que eles estavam, era o de menos. Porque o que eles tinham em comum? O tempo, a fé e o propósito. Aleluia. Uma igreja não conseguirá viver em comunhão enquanto ela não alinhar essas três coisas. E tempo, eu não resumo ao tempo no templo. Eu resumo ao tempo nas suas 24 horas do dia. Satanás, ele quer mesmo te aprisionar nos teus problemas. Ele quer mesmo te aprisionar. Ele quer que você fique muito preocupado. Porque se calha de você ligar para um irmão, as cadeias se abrem. Quantos aqui estiveram angustiados? Não queria falar com ninguém, mas aí aquele irmãozinho insistente te liga bem na hora, e ele vem como um refrigério no seu coração e renova as suas forças. Então, o diabo, ele quer impedir que nós vivamos nessa comunhão, mas nós não podemos esmorecer. Nós temos que lutar por essa comunhão. Aleluia. E como? Nós temos que nos unir num só propósito. Qual era o propósito da igreja primitiva? O propósito da igreja primitiva era anunciar o reino de Deus, anunciar essa mesa que Jesus Cristo morreu e Jesus Cristo ressuscitou para nos libertar. Nós temos que dormir e acordar pensando como é que nós vamos pregar, mas para além de pregar, como nós vamos viver essa mesa, porque só essa mesa permite que eu tenha comunhão contigo. Só essa mesa permite que eu tenha comunhão com aquele que está lá fora, porque eu vou falar: o meu Deus, o meu Pai mandou Jesus morrer na cruz por ele, e eu preciso ter comunhão com ele, para que eu seja a boa notícia. E quando aquela pessoa chega aqui na igreja, ela encontra o que? A família. A família de Cristo. Cristo morreu para nos... Cristo não morreu para formar a igreja. Cristo morreu para nos reconciliarmos com o Pai. E Jesus foi o primeiro de muitos irmãos. Nós somos irmãos. Pensa numa família. Uma família grande que se reúne. A tua
família é grande. A minha família é grande e a gente se reúne quando eu vou para o Brasil. E mesmo morando fora, eu tenho primos e primas que eu fico 5 anos sem ver. Mas quando eles se sentam à mesa, quando nós nos encontramos, é como se a gente sempre tivesse se visto. Por quê? Porque nós temos comunhão. O sangue, o nosso sangue nos une. Agora imagina o que o sangue de Jesus não faz conosco, com a minha vida e com a tua vida. Só que ter comunhão não é fácil. Ter comunhão exige esforço e intencionalidade. A igreja, ela é esta família espiritual chamada para viver em unidade. Eu não posso me conformar em sair daqui sem falar com essa senhora que eu estou vendo ela, acho que hoje é a primeira vez. Eu não posso sair daqui sem olhar nos olhos de pelo menos 2 pessoas e dizer, tá tudo bem? Ela vai responder que sim. Mas você diz, olha, conta comigo. Tens o meu número lá no grupo da igreja. Conta comigo. Comunhão, ela não acontece. Ela não acontece. Comunhão não é estarmos na mesma igreja, frequentarmos o mesmo culto. Comunhão é investir tempo em relacionamento. É ouvir uns aos outros. Ouvir. Quanto tempo faz que você não para ouvir? Muitas vezes nós temos sede de falar. Nós temos dificuldade em ouvir. Às vezes o pastor está falando, ele nem completou a frase, eu já tenho algo para falar. Às vezes eu estou falando, eu nem completei a frase, você já tem algo para falar. Porque no fundo nós não estamos querendo ouvir, nós estamos querendo falar. Mas a comunhão, ela é construída no ouvir, no compartilhar as bênçãos, mas também os fardos. Nós não podemos dizer mais, eu estou cansada. Aquela irmã toda vez que fala é só para reclamar. Seja você fonte de inspiração para que ela comece a agradecer. Aleluia! Eu vou ensinar uma técnica que a gente aprende no curso de terapia. Ouve a reclamação dela, acolhe, para que ela se sinta acolhida. E depois fala, Espírito Santo, me direciona. Não evite aquela irmã porque ela só reclama. Não evite aquele irmão porque ele só reclama. Porque Deus quer usar você para mudar a perspectiva dele. Glória a Deus! É isso. É para isso que nós estamos aqui. A comunhão exige intencionalidade. Não é apenas frequentar cultos, mas é investir tempo em relacionamentos. Coloca lá João 17, 22 e 23. João. E olha por quê. Por que nós temos que lutar com toda a nossa força para que nós venhamos ter comunhão. João 17, 22, 23. Olha porque essa tem que ser a nossa luta diária. Para quem não sabe, essa é a oração sacerdotal. Essa é a última oração que Jesus faz antes de começar o processo da crucificação. E olha o que ele diz: eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Então o Senhor deu para nós a glória que Deus deu para ele. Para quê? Para quê que essa glória? Para ele conseguir tudo que ele quiser? Para, leia comigo, 1, 2, 3. Para que seja um, como nós somos um. 23. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam
perfeitos em quê? Unidade. E para que o mundo conheça que tu enviastes a mim e que os tenha amado a mim, a eles como me tens amado, e que os tenha amado a eles como me tens amado. Glória a Deus, aleluia. É forte. Aleluia. É forte. Glória a Ti. Na última oração de Jesus, ele orou por comunhão. Meu Deus. Aleluia. Ele orou por comunhão. Oh, E glória. até quando? Até quando nós não vamos fazer disso a nossa causa? A igreja primitiva vivia por um só propósito, e esse propósito era a comunhão. Aleluia. Não vai haver empatia se não houver comunhão, e não há comunhão se não tiver empatia. Se você não tiver a capacidade de se colocar no lugar do outro, não haverá comunhão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nesse texto, eles não apenas viam as necessidades. Eles não olhavam só para as necessidades deles, mas eles agiam com compaixão, colocando-se um em lugar do outro. Eles se colocavam um no lugar do outro. Rose, me prova que eu tenho que me colocar no lugar do outro. Até agora você abre Mateus 9,36. Não tem empatia, a palavra empatia não está na Bíblia. Aleluia. Mas olha só, Mateus 9,36. E vendo as multidões, teve grande empatia, compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelha que não tem pastor. Oh, Deus, aleluia. Jesus Deus. teve empatia, e todos sabemos o que ele fez aqui. Aqui acontece a multiplicação. Empatia fala de você repartir, você se colocar no lugar do outro e tomar uma atitude diante da necessidade. Não é só você ver que alguém perdeu um emprego e você fala, eu sinto muito. Ai, é sério? Poxa, tá tão difícil o emprego. Sinto muito. Eu vou orar por você. Isso não é empatia. Empatia é o que eu posso fazer por você. Porque foi isso. Jesus viu aquilo que eles precisavam. Oh, aleluia. E Jesus se moveu. Jesus podia ter falado. Os discípulos ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Aí ele diz, vamos dispensar esse povo. Vamos dispensar esse povo, mais ou menos assim. Isso não é problema nosso. Isso é problema deles. Ninguém mandou eles vir atrás. Vamos dispensar. Mas eles não tinham o Espírito Santo. E o Espírito Santo que estava sobre Jesus é o mesmo que está sobre nós. E se você está sendo governado pelo Espírito Santo, você tem que ter empatia. Então, empatia não é dizer eu sinto muito, mas é perguntar no que eu posso te ajudar. Aleluia. Glória. Sempre que alguém te perguntar algo, te contar uma história, pergunta no que eu posso ajudar. Nem sempre você vai poder ajudar, mas você poderá conhecer alguém que pode ajudar. Cuidar de si mesmo inclui cultivar um coração empático. Um
um coração empático, pois a nossa vida espiritual, ela presta atenção nisso. Olha o porquê você precisa de ter um coração empático. Porque a nossa vida espiritual, ela é diretamente influenciada pela forma que nós tratamos com os outros. Uma igreja empática é um testemunho poderoso para o mundo. Uma igreja empática. Por que que as pessoas, elas têm? Por que que as pessoas têm? Hoje a igreja, infelizmente, está queimada. Não é a igreja de Cristo que está queimada. É a instituição igreja. Porque a igreja de Cristo, ela é infalível. Aleluia. As portas do inferno não prevalecem. Glória a Deus! De Cristo. Então, quando eu digo igreja, eu falo instituição. E não igreja de Cristo. Por quê? Porque hoje na igreja não há empatia. O pastor Igor, ele disse uma coisa: nós estamos felizes, por quê? Porque os nossos irmãos podem sentar numa cadeira mais confortável. Nós não estamos melhorando para atrair gente, porque se alguém for atraído pelo tipo de culto que a gente faz, pela cadeira que a gente faz, quando aparecer um culto melhor, uma cadeira mais confortável, ele vai. Desse jeito. Agora, quando a igreja ela atrai pela comunhão, ali o que faz? Achei lindo o tema dos jovens enraizados. Pastor, parabéns. Diácono Pedro, parabéns. Parabéns, porque nós estamos aqui pavimentando o caminho. Aleluia. Nós não queremos que você esteja aqui. Ai, quando você falta, não é porque teve pouca gente no culto, porque nós não estamos ligados nos números, mas nós sentimos a tua falta. É porque você não está. Porque tanto faz o número, desde que você esteja bem, mas nós sentimos sua falta. Então não falta, não falta, porque o teu lugar é importante para nós. Você não vai ser menos crente, pode até ser, porque a fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é preciso congregar, mas não se sinta pressionado quando você receber uma mensagem do pastor: olha, está tudo bem. É preocupação, é amor, é empatia. Talvez é uma oportunidade que Deus prepara para você abrir o seu coração para o pastor. Então, você está numa igreja que preserva a comunhão e quer te convidar para viver essa comunhão. Essa comunhão. Você é importante aqui, Vânia. Você é importante aqui, irmão Robério. Você é importante aqui, não pelo que vocês fazem, mas por quem vocês são. Aleluia! Vocês jovens, vocês são importantes aqui. Não porque vocês cantam bem, nós gostamos disso sim, mas por quem vocês são. Nós precisamos de cada um de vocês, porque uma corda de 10 dobras, ela é mais forte. Glória a Deus! E nós precisamos, se nós queremos salvar
uma igreja que vive em comunhão, em empatia. Ela é o farol. Nós precisamos voltar a ser conhecidos por aqueles que acolhem. Por aqueles que acolhem. Que não seja assim. Chegou alguém, ah não, quem recepciona é o Pedro. Não, quem recepciona sou eu. Tem alguma coisa que você acha que está faltando? Pastor, posso? Você tem liberdade. Vocês estão em casa. Aleluia. Vamos lutar para fazer desse lugar uma casa. Aleluia. Uma casa para aqueles que estão perdidos. Porque não é só uma palavra eloquente. Não. O mundo, sabe? Até porque lá no mundo está cheio de palavras eloquentes. Lá no mundo está cheio de lugares confortáveis. Mas em nenhum lugar existe a comunhão e a empatia que se tem aqui. Aleluia. Dentro da igreja. Aleluia. E nós precisamos virar referência na comunhão. Nós somos poucos. Vamos lutar por isso. Vamos lutar. Jovens, aprofundem-se. Vocês têm feito um trabalho lindo. Nós queremos apoiar vocês. Pedro, conte conosco. Pastor, conte conosco. Igreja, conte conosco. Vamos ser esse que Jesus orou para que nós fôssemos. Aleluia. Vamos ser resposta da oração de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós temos que parar de escolher se vivemos para dentro ou para fora. Porque a igreja parece que ou vive para escolher os para atrair os de fora, ou vive para manter os de dentro. Ela tem, e não é assim, tem que ser os dois. E os de fora que vão ficar são os que são atraídos pela comunhão e aprendem comigo e com você a ter empatia. Porque o dia que ela ouvir de mim, do pastor, de você, algo que ela não goste, ela já aprendeu a ser empática. E ela vai colocar no meu lugar, vai se colocar no seu lugar e falar: não, o meu irmão está precisando de mim. E vem e pega na minha mão e não vai embora. Glória a Deus. Aleluia. O mesmo. Nós precisamos. Assim, nós podemos viver aquilo que diz lá no 47, que vivendo dessa forma, pastor, o Senhor ia acrescentando. Imagina que nós estamos lutando para atrair. Tem até curso de marketing para atrair. Falar a língua que o povo quer ouvir. Um dos maiores livros de referência da igreja, que é Uma Vida com Propósito, que está muito aquele pastor. Hoje ele diz que não pode falar de pecado, porque o jovem não quer ouvir sobre pecado. Nós não precisamos falar disso ou daquilo, mas nós temos que viver o Evangelho, e a nossa vida, ela fala. Aleluia. Nós temos que ter liberdade para tratar de qualquer assunto, porque se alguém ficar mal pelo assunto que nós formos tratar, ele vai sentir liberdade de falar: olha, eu não entendi, eu não gostei, e o Espírito Santo vai me usar e te usar para colocar as coisas no lugar. E eu queria ler com vocês Mateus 7:12. Eu já estou terminando porque nós temos a Santa Ceia. Glória a Deus.
eu falei. Essa é uma chave. Diz assim: portanto, porque nós somos muito bons a cobrar. Mas olha o que a Bíblia diz. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fale-o-eis também vós. Como você quer que as pessoas te tratem? Tratem elas. Tratem elas. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra do Senhor. E agora, para terminar, eu quero ler com a igreja 4:32, Atos 4, versículo 32. 32. E eram quantos? O coração e a alma da multidão dos que criam. Eita, Jeová da glória! Era uma multidão. E o coração era quantos? Quantos tem que ser? Quantos corações tem que ter aqui? Glória a Deus. Pra quê? E ninguém dizia que coisa alguma de que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Esse é o nosso objetivo. É isso que essa mesa significa. É essa mesa que nos capacita a viver essa palavra e todas as palavras. Antes era impossível. Antes era impossível porque nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos escravos. Satanás tinha uma coleira no nosso pescoço. Mas Jesus, Ele morre na cruz do Calvário. Ele se entrega por nós. E a dívida que eu não podia pagar, aquilo que me impedia de ter comunhão com você e eu não conseguia vencer, Jesus venceu por mim na cruz. E Ele vence, e Ele rasga a célula, Ele rasga a minha capacidade de viver em comunhão. E ao terceiro dia, Ele ressuscita. E junto com Ele, a capacidade que o Espírito Santo me dá. Agora, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Amém? Eu não vou me prolongar mais, porque isso é o que o Espírito Santo deu para que eu compartilhasse nessa noite. E que o Espírito Santo possa falar a cada coração. E que a partir de hoje, você, Rose, eu já tenho feito esse esforço, mas a partir de hoje, vamos fazer um esforço maior. A partir de hoje, Pedro, vamos fazer um esforço maior. Você está disposto? Levanta a tua mão. Aleluia. Agora nós vamos cantar uma canção. E você vai pedir ao Senhor. Vou pedir para o pastor Igor orar. Você vai pedir ao Senhor. É um momento de confissão. Confessa ao Senhor: Pai, eu tenho tido dificuldade de viver em comunhão. Pai, eu sou tímida. Pai, eu não tenho vontade. E o Espírito Santo, Ele te conduzirá. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, irmão. Se coloque de pé nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Sonoplasta, me ajuda aí, filho, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Coloca a mão no seu coração, irmão, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós te louvamos uma vez mais, Senhor, por esta oportunidade, pela tua palavra, qual foi ministrada através da tua vida. Jesus, nos ajuda, ó Deus, vai transformando, ó Pai, os nossos corações, Senhor amado, diante de Ti, para que nós possamos, ó Deus, ter esta comunhão, para que a tua igreja, Senhor, venha viver
viver, ó Pai, esta comunhão, Senhor, e que todos, ó Deus, venham a ser um só, Pai, no mesmo propósito, no mesmo pensamento, na mesma comunhão, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda a tua igreja, ajuda os teus filhos, Senhor amado, a cada dia a permanecermos, ó Deus, firmes, constante na tua presença, Pai, e que nós venhamos, ó Deus, a ter esta empatia um para com os outros, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo de uma forma especial, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor amado, nesta noite, e já te agradecemos em nome de Jesus, Senhor.